digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Olá, queridos. Meu muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Você pode dizer que já realizou tudo em sua vida? Viajou para todos os lugares que queria, desfrutou do bom e do melhor, ajuntou tanta riqueza para sustentar 3 ou 4 gerações. Fez coisas grandiosas, belas e úteis. Adquiriu conhecimento sobre tudo que há para ser conhecido? Acho que eu e você podemos dizer que não chegamos nem perto, mas teve um homem que chegou e realizou todas essas coisas. Esse homem foi Salomão. Embora tenha conquistado tudo isso, ele questionou: que é a vida, se não uma sucessão de fatos sem sentido? Em Eclesiastes 2:11 lemos: quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Certa vez, um mestre zen disse que a diferença entre o sábio e o tolo é que tanto o sábio quanto o tolo respiram, mas somente o sábio tem consciência de que está respirando. Quem não presta atenção nas sensações e sentimentos não registra prazeres e dores. A vida fica vazia e o tédio se instala. Cada coisa é singular, porque é obra única e exclusiva de Deus. Você já reparou como a primavera floresce de uma maneira diferente dos outros anos? Plantas que até então não haviam exibido as suas lindas flores agora desabrocham maravilhosamente? O homem, por um curto espaço de tempo, levando em consideração toda a existência, não interferiu na natureza, não danificando e não poluindo. E isso foi o suficiente para mostrar o encanto da obra de Deus nesta estação. Flores das mais variadas cores e formas. Paulo nos diz em Romanos, capítulo 11, versículos 33 ao 36.
Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E isso é o que diferencia aqueles que se relacionam com Deus das demais pessoas. A pessoa de fé diz: graças eu te dou, ó Deus, pelo pão sobre a minha mesa, enquanto a pessoa que não vive da fé precisa dizer: eu conquistei esse pão. A vida é muito diferente para quem vive de dádivas divinas e para quem vive de esforço próprio e de conquistas. Quando a gente olha para a vida como dádiva, ela ganha outro colorido, outro significado. Veja o que diz Salomão: um homem que trabalha debaixo do sol, nem mesmo descansa quando dorme, e viver é uma grande ansiedade. Ser próspero e desfrutar da prosperidade são coisas diferentes. Quando reconhece que nossa origem está em Deus, dormimos com outro coração, desfrutamos com outra disposição de espírito, experimentamos a vida com outro ânimo. Não preciso deixar de lado todas as coisas para eu me relacionar com Deus, mas que eu me relaciono com Deus enquanto me relaciono com todas as coisas. Ou melhor, me relacionando com Deus, as coisas me relaciono com Deus. Imagine um grupo de pessoas buscando a Deus no alto de uma montanha, bem na hora de um pôr do sol espetacular. A cena tira o fôlego por causa da beleza impactante. O que se deve fazer nesse momento? O que você faria? Para alguns, é certo fechar os olhos e orar. Para outros, baixar a cabeça em sinal de reverência pelo Deus que criou uma coisa tão linda. Mas e você? Essa é a hora de ficar com os olhos bem abertos para absorver a beleza das cores e matrizes. É hora de ficar de queixo caído. Quando eu me relaciono com as coisas através de Deus, eu me relaciono com Deus. Se nós não estamos servindo a Deus enquanto estamos tomando um bom copo de vinho, não tem outro jeito de servir a Deus. Se não estamos servindo a Deus fazendo compras no shopping, não tem outro jeito. Deus não é o oposto das coisas. Ele é o pleno sentido de todas as coisas. Por Ele são todas as coisas. Sabem o que espanta em Eclesiastes? Ele é um livro escrito na primeira pessoa. Eu fiz, eu conquistei, eu vivi, eu construí, eu enriqueci, eu fiz e aconteci. Tudo eu e tudo para mim. Uma vida tão centrada em si mesma é problema, porque as coisas vão de mim para o mundo e especialmente de mim para Deus. Vamos ver um exemplo. De que adianta nós termos um carrão se não tivermos com quem viajar? Qual é o sentido de uma casa cheia de espaço e vazia de gente? Qual o sentido de um bolo não fatiado e não repartido? As coisas não são fins em si mesmas. Por esta razão, todas as coisas que ficam retidas para a satisfação egoísta apodrecem. Tem gente que acredita que para ser feliz deve desprezar tudo e se dedicar somente a Deus. Dar as costas a tudo, visando a viver para Deus, é como decidir se mudar para o céu e fugir da realidade material e social. Isso é inútil. Nós somos a roupa que vestimos, o cônjuge que amamos, o trabalho que realizamos, a casa onde moramos ou a casa que mora em nós. As coisas, pessoas e eventos nos quais estamos mergulhados constroem a nossa identidade. São o que somos e somos o que são, e atendem pelo nome de vida. Se você incluir tudo isso na sua vida e vivenciá-las com algo que faz em Deus,
então tudo ganha sentido. Nele somos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Se estamos conscientes de que para Ele são todas as coisas, entregamos tudo a Deus. O prazer de Deus que devolve tudo para nós e nos ver desfrutar daquilo que Ele mesmo nos concedeu. Mas o que faltou a Salomão e a nós muitas vezes quando deixamos que a vida seja apenas uma sequência de fatos? Ele viveu tudo na primeira pessoa. Eu fiz e aconteci. Tentou satisfazer sua alma usando coisas, grandes projetos, dinheiro, poder. Precisamos entender que tudo procede de Deus. Devemos viver a vida como dádiva e não como conquista. Devemos dizer, dá-nos o pão de cada dia, ao invés de, com o suor do meu rosto, coloquei esse pão em minha mesa. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esta Tua palavra, que nós possamos entender que todas as coisas são dádiva e não conquista nossa. E neste momento em especial, eu quero pedir para que o Espírito Santo esteja com o pastor, para que ele possa transmitir a Tua mensagem para nós, que nós possamos compreender tudo aquilo que Tu queres dizer para nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Olá, queridos, olá, queridas. É um prazer estar aqui de novo, compartilhando a palavra de Deus. E assim, o meu desejo, e creio que é o desejo também do nosso Deus, que nós possamos ser alimentados pela palavra que vai ser pregada nesse dia. Te agradecemos por estar acompanhando os cultos online. E lembrando que nós temos também os cultos presenciais acontecendo. Procure as redes sociais da paróquia e lá você vai encontrar todos os horários dos cultos deste mês em todas as comunidades da paróquia. O tema de hoje é das trevas para a luz. E esse tema é um tema bastante conhecido. Nós já conversamos, nós já ouvimos, nós já falamos sobre isso. Mas eu queria que nós pudéssemos refletir sobre essa questão de estar nas trevas. E eu faço algumas perguntas para ilustrar isso. Você já esteve sentado no banco dos réus? E aqui eu não preciso trazer a analogia do fórum, da justiça, mas no banco dos réus, talvez dos irmãos, dos primos. Todos olhando para você e dizendo, foi ele.
Se você já passou por isso, você com certeza já deve ter passado pelo banco dos réus. A outra pergunta é: você já precisou justificar os seus atos? Sejam eles atos bons, atos ruins, tropeços, falhas, você já teve que justificar eles? Você já teve que responder por aquilo que deixou de fazer? É bem provável que nós já tenhamos passado por essas situações. E é muito interessante nós olharmos para essas perguntas pensando em outras perguntas e colocando algo na frente delas, que são as seguintes: alguém foi no seu lugar para sentar no banco dos réus? Se você não passou pela experiência do fórum, vamos voltar lá para aquela experiência dos primos, dos irmãos. Algum dos seus primos, alguns dos seus irmãos, resolveu dizer assim: eu vou no lugar do fulano. A segunda pergunta: alguém foi no seu lugar para justificar os teus atos? Alguém percebeu o seguinte: poxa, o Everton fez algumas coisas lá que não foram legais, mas eu vou no lugar dele para justificar. Alguém fez isso na sua vida? A terceira pergunta que eu fiz e eu coloco o alguém foi no seu lugar na frente, alguém foi no seu lugar para responder por aquilo que deixou de fazer? É bem provável que, se você procurar na sua história de vida, algumas pessoas vão ter algumas situações assim, e situações bonitas, em que pessoas resolveram, por muita misericórdia, por muito amor a outras pessoas, foram no lugar, ou foram justificar os seus atos, ou foram responder por aquilo que você deixou de fazer. Mas nós não lembramos nenhuma situação dessas do nosso Deus. E eu queria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias e ler Romanos 14, versículos 11 a 12, que dizem o seguinte: porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Esse texto, ele contém uma promessa de Isaías, que está lá em Isaías 45, 23. E o versículo 11 é a conclusão do apóstolo Paulo a respeito desta promessa de Isaías, que foi cumprida em Jesus. E aí Paulo conclui dizendo: assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Tá, mas espera aí. Nós fomos salvos pela graça. E provavelmente você aí na sua reflexão já deve ter pensado: o Everton vai falar que Jesus foi no nosso lugar. Tô certo? E é isso. Mas a questão é que Paulo, por meio da promessa, ele diz que todos nós prestaremos contas de si mesmo diante de Deus. E por meio desta promessa, que é a promessa de Isaías, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, dará louvores que Deus é o Senhor. Ou seja, queridos, no dia da redenção, não vai adiantar dizer: aquele ali, aquele era o meu pastor. Olha, aquele ali é meu amigo, a gente ia na igreja junto. Não vai adiantar. Aquele ali era o meu amigo, todos irão prestar contas. Eu, como pastor, prestarei contas, ainda que muitos pensem que não. Não haverá justificativas, não haverão desculpas. No dia da redenção, a palavra que valerá será: eu conheço Jesus. E se você conhece Jesus,
então Jesus irá no seu lugar. Eu, como pastor, não posso ir no lugar de outra pessoa. Você, como amigo daquela pessoa tão querida, não irá poder ir no lugar dela. Assim como ela também não poderá ir no seu lugar. É você. E o que valerá nesse dia é: eu conheço a Jesus. Jesus morreu em nosso lugar, Ele foi oferecido como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, como oferta pelos nossos pecados. Romanos 3,25 diz: Jesus Cristo, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, fez isso para manifestar a sua justiça por Ele, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. 1 João, capítulo 2, versículo 2, vai dizer praticamente a mesma coisa. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. O apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo João está dizendo, e João ainda afirma mais uma vez em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, que esta propiciação, que o fato de Jesus ter morrido no meu lugar, no seu lugar, tem uma conclusão valiosa. E o apóstolo João nos diz isso lá no capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus morreu em seu lugar, morreu em meu lugar. E isso também existem vários textos bíblicos que dizem a respeito disso. Pedro, um outro apóstolo, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, ele diz: pois também Cristo padeceu, uma única vez pelos pecados, justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Ele mesmo, Jesus, afirmou que deu a vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. É Jesus quem está falando essa palavra. Ele diz: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E todos no céu testificam que Ele comprou a humanidade com o seu sangue. Como que nós dizemos isso? Como que nós podemos dizer isso com tanta certeza? Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 a 10 diz: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens, mulheres, pessoas de todas as tribos, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. A justiça de Deus, ela é maravilhosa. Percebam, o pecado entrou por meio de um homem, no caso Adão, lá em Gênesis, capítulo 2. E o pecado, ele tinha que sair por meio de um homem. Porém, não havia nenhum justo, nenhum sequer. E então Jesus veio viver como homem e deu a sua vida em resgate por muitos, daqueles que Deus antes conheceu, predestinou e enviou a Jesus para a justificação. E isso Romanos 8, 28 a 31 nos diz claramente:
Lá está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos então em vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É exatamente como lemos no famoso texto de João, capítulo 3, versículo 16 até o 18, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é mais condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso Jesus também nos deixa claro, é fala dele, lá em João capítulo 6, 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. 2 pontos. Que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu, Jesus, no caso, a palavra de Jesus aqui, eu o ressuscitarei no último dia. E Jesus resume ainda mais no versículo 47 do capítulo 6 do Evangelho de João, dizendo: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Isso não é algo que vai acontecer após a nossa santificação. Isso é algo que acontece imediatamente ao crer no nome do Senhor Jesus. A santificação é consequência de crer em Jesus, receber o seu Espírito e nascer de Deus. Mas a santificação é algo que acontece depois. E nós às vezes nos saciamos ou dizemos que já o que tinha que ser feito já foi feito. Eu creio em Jesus. Ponto. Mas nós precisamos ser santificados e entrar de cabeça numa caminhada de santificação. Por isso eu pergunto: você conhece a Jesus de fato? Você crê que Ele é o teu Salvador? Ou você só quer que Ele sente no banco dos réus para você, te livre da culpa? Se você conhece a Jesus, o convite agora é: você quer viver com Jesus? Você quer habitar na luz? Ou estar só alguns momentos na luz e depois voltar para as trevas? Saiba que Ele se coloca no nosso lugar, como eu bem exemplifiquei no início. É Ele quem se coloca, não eu, o pastor, o amigo, a tia, o pai, a mãe. Ninguém poderá se colocar no nosso lugar. Mas se nós conhecemos Jesus, Ele irá se colocar no nosso lugar, porque Ele pagou todos os pecados que nós cometemos. Mas no último dia, Jesus irá perguntar: onde você esteve? Se você tem dúvidas de que você está mais nas trevas do que na luz, ore agora. Peça para o Espírito Santo te mover e te aproximar de Cristo.
Não transforme a obra salvadora de Jesus em passaporte para o céu. Porque passaporte é assim, nós vamos lá na Polícia Federal, nós fazemos o nosso passaporte, pagamos por ele e agora é só esperar a viagem. A obra salvadora de Cristo não é passaporte para o céu. Nós precisamos crer no nome do Senhor. Nós precisamos ter uma caminhada com Ele. Nós precisamos ter relacionamento com Jesus. Crer em Jesus é se relacionar com Ele diariamente. Sair das trevas e ir para a luz. E não ficar nas trevas e ter alguns momentos na luz. Que Deus te conduza nas tuas reflexões e que você possa refletir sobre a obra salvadora de Jesus, sobre se colocar no lugar, se alguém se colocar no seu lugar, e também por olhar para Jesus como aquele que te salva e te dá a vida eterna. Pense sobre isso. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra e pedimos, ó Pai, por sabedoria, pedimos a tua orientação diante de tudo aquilo que nós ouvimos aqui, palavra tua para a nossa vida. Assim, Deus, nós queremos pedir que o teu Espírito Santo venha sobre nós e possa nos orientar nessa reflexão de perceber o que estamos fazendo com a tua obra, o que estamos fazendo com as tuas promessas. Se nós estamos reduzindo elas a um passaporte, Senhor, perdoa-nos, Pai. Se estamos reduzindo a tua obra a momentos na nossa vida para dizer que estamos bem contigo, perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a perceber que relacionamento é diário e precisamos dessa intimidade contigo. Ajuda-nos, Senhor, a perceber isso. Pedimos a tua orientação, pedimos que tu esteja nos libertando dessas amarras que nos fazem distorcer completamente a tua obra. E assim, Deus, que por meio do teu poder no Espírito Santo, tu nos oriente a ouvir, a ver, a enxergar somente a ti. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos a tua orientação. Amém. Tristeza.
Vamos para a oração final. Querido e amado Pai, muito obrigada por esta palavra. Nos dê discernimento necessário para que nós possamos compreender aquilo que foi dito. Dá-nos sabedoria para que a gente possa aplicá-la no nosso dia a dia. Senhor, eu te peço também pelas autoridades municipais, estaduais e de nosso país. Que tu estejas com os governantes e eles possam tomar decisões sábias. Senhor, eu te peço também pelos missionários, esteja com cada um deles, para que eles possam levar a tua palavra para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Senhor, eu te peço também pelos doentes, esteja com cada um, fortalecendo, para que logo possam ficar curadas e retornar, se estiverem hospitalizadas às suas casas ou simplesmente ficarem curadas, Senhor. Senhor, eu te peço também para que tu estejas com cada família desta comunidade, esteja cuidando delas, Senhor. E, Senhor, eu te peço também para que logo esta pandemia termine, Senhor, e a gente possa retornar ao nosso convívio normal. E agora nós queremos orar a oração que teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Tenham todos um abençoado domingo, uma abençoada semana.